Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional, que agora vira a chave da Copa Libertadores da América para o Campeonato Brasileiro. Encara o Cruzeiro neste sábado no Beira-Rio, buscando a vice-liderança do campeonato. E também se prepara, né, para esse confronto que acontece no sábado à noite com promoções de ingressos. Quero falar também, gente, sobre o caminho para a Copa Libertadores, onde o Inter descobriu quem são os times do pote 2 e eventuais adversários nas oitavas de final, enquanto olha para o mercado. E Bruno Henrique, volante, ex-Palmeiras e ex-Corinthians, pode pintar no Internacional no segundo semestre. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero conversar com você sobre as últimas informações do Internacional. Olha, minha voz tá falha, né? Desde o jogo de quarta-feira, né? Perdi um pouco da voz, mas, né, ela vai voltar aos pouquinhos, tenho certeza, tá bom? Então, já deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações para não perder absolutamente nada sobre o Colorado, afinal classificamos para as oitavas de final da Copa Libertadores e agora tudo é Campeonato Brasileiro. Um clássico pela frente, Inter e Cruzeiro, que já foi final de Campeonato Brasileiro lá em 75, aquela conquista do Internacional com gol de Dom Elias Figueroa, mas agora o momento é outro, né? O Internacional é o sexto colocado, o Cruzeiro é o 12º, mas o Inter está somente a 3 pontos do Grêmio, que é o vice-líder, que joga fora de casa contra o Bahia. Ou seja, o Inter pode encostar ainda mais na ponta do Campeonato Brasileiro. Falando um pouquinho sobre este jogo, tá? O Inter não tem à disposição 2 jogadores. Pedro Henrique, que tem uma lesão muscular na coxa direita, fica de fora por até 4 semanas. E Nico Hernandes, que levou o 3º cartão amarelo contra o América e não fica à disposição. O Mano não deve preservar ninguém, né? Afinal, o Inter agora tem só o Campeonato Brasileiro pela frente. São 5 jogos, né, envolvendo o Brasileirão até o jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. O Inter tem Cruzeiro em casa, Fluminense fora, Palmeiras em casa, Bragantino fora e o Cuiabá em casa. Então, 5 jogos que o Internacional tem para dar um carinho e uma atenção ao Campeonato Brasileiro. Se der o óbvio, Mano Menezes colocará em campo John, Bustos, Vitão, Mercado e René, Johnny, Rômulo e Maurício, Alan Patrick, Wanderson e Luiz Adriano. É tendência, tá, de time a manutenção do que venceu o Independiente Medellín por 3-1 na melhor atuação do Inter na temporada. O adversário é o Cruzeiro, né, do D'Alessandro, como executivo de futebol, gerente de futebol, né, primeira vez do D'Alessandro como adversário do Internacional, né, desde que desembarcou em 2008 aqui em Porto Alegre. O Cruzeiro tem Rafael Cabral no gol, o William, ex-lateral do Internacional, né, também acho que é a primeira vez como adversário, Lucas Oliveira, Luciano Castan e Marlon, Felipe Machado e Matheus Jussa, aqui outra potencial lei do ex, Wesley e Matheus Vital, Bruno Rodrigues, excelente jogador, bom atacante pra gente ficar de olho, e Gilberto, também ex-jogador do Internacional, é a tendência do time do Pepa, técnico português que estará à frente aí do Cruzeiro nesta partida. Beleza? Vale o teu pitaco já na KTO.com, odds abertas para esse confronto, né? O Internacional estava com uma odd 2, até onde eu vi, né? Deve ter baixado com a vitória do final de semana, então vale o teu palpite em KTO.com. Eu tô tentando abrir a KTO aqui, ó, deixa eu pegar Inter e Cruzeiro, o Inter pagando 2,16, essa vitória do Internacional, um valor interessante aí para o Colorado. Beleza? Quero falar de Libertadores, afinal ontem, né, encerrou a fase de grupos da Copa Libertadores da América e o Inter ficou com a 7ª melhor campanha, ou seja, o Inter, numa eventual quartas de final, decidirá em casa contra todos os times do pote B e também contra o Fluminense. Se o Fluminense for o adversário nas quartas, a decisão no Beira-Rio. Agora, se o Inter pegar Palmeiras, Olímpia, Racing, Boca, Atlético Paranaense e Independiente Del Valle, esses jogos têm a decisão fora de casa. O Inter ficou com a 7ª melhor campanha, 12 pontos, 4 gols de saldo, tá? Então esta é a trajetória, né, do Internacional na competição, e o Inter também já sabe, né, quais são os adversários das oitavas de final. Um desses que eu vou citar aqui agora será adversário do Inter: Atlético Mineiro, Atlético Nacional da Colômbia,
River Plate da Argentina, Nacional do Uruguai, Flamengo, Argentino Júniors lá de Buenos Aires, Deportivo Pereira da Colômbia ou o Bolívar da Bolívia. Um desses será sorteado, né? Na bolinha lá que mexe. Na próxima quarta-feira, 1h da tarde, na sede da Conmebol, né? Vai estar lá girando as bolinhas, o Inter vai sair e um adversário desse que eu citei também vai sair. E aí será o confronto das oitavas de final da Libertadores. Eu vou dizer, tá? Eu só quero fugir dos brasileiros. Eu não quero time brasileiro, não quero Flamengo, não quero Atlético Mineiro. Acho que o Nacional é o melhor caminho. Acho que é o adversário mais acessível. Deportivo Pereira seria também um bom caminho. O Bolívar tem a altitude de La Paz, um jogo de ida, então sempre é temerário jogar por lá. E aí, né, cara, Atlético Nacional é um time de camisa, Argentino Júnior é um time extremamente chato, tirou o Corinthians aí da competição, então não tem muito pra onde fugir, né? Não tem muito pra onde correr. Qual seria seu palpite na KTO lá, se você pudesse arriscar? Já deixa aqui nos comentários qual será o adversário do Colorado nas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Eu sei que o Inter, eu não sei se o Inter vai ganhar a Libertadores, tá? Mas eu sei que quem não está aqui não vai ganhar. Sentiram falta de algum time aqui? Não? Então tá. Então tá bem. Pra gente fechar o nosso conteúdo aqui, gente, eu quero falar sobre Bruno Henrique, né? Volante que a gente já citou em alguns momentos aqui no canal. Volante ex-Corinthians, ex-Palmeiras, se dedicou muito ou se destacou muito no Palmeiras, né? Foi capitão, foi campeão brasileiro. Se não estou enganado, em 2018, né, foi campeão brasileiro naquele time do Filipão também, né, o Mano comandou ele um pouquinho em 2019. Ele está no futebol árabe desde 2020, quando foi negociado pelo Palmeiras lá para o Al Ittihad da Arábia Saudita. Só que ontem o Al Ittihad anunciou a saída do Bruno Henrique. Ele não é mais jogador do clube, chegou ao fim do contrato. O contrato encerra, na verdade, em setembro, só que como o futebol árabe está muito movimentado, né? O Al Ittihad, por exemplo, contratou o Kanté, da seleção francesa, do Chelsea, contratou o Benzema, então é muita grana envolvida e eles precisam que jogadores também saiam para que não aconteça o fair play financeiro. Então o Bruno Henrique está livre no mercado neste momento. E a partir da estadia dele livre no mercado, o Inter pegou o telefone e ligou para o agente do jogador e retomou negociações. Inter, Cruzeiro e mais um time tem interesse, né, no Bruno Henrique, um time brasileiro. Até onde se sabe é o Vasco da Gama, tá? Mas isso não está confirmado ainda pelo staff do jogador. Só que tem um porém. O Bruno Henrique aumentou o seu patamar financeiro jogando na Arábia. E hoje, né, a pedida dele para voltar ao Brasil é de R$700 mil por mês. E o Inter considera essa pedida exorbitante, considera ela um pouco alta e não está conseguindo chegar no que ele gostaria. O Mano gosta muito do jogador, já treinou o Bruno Henrique tanto no Corinthians, lá no começo, e também no Palmeiras. É um jogador que foi capitão do técnico Mano Menezes em algum momento da carreira. Há uma boa relação entre eles. Só que hoje esta pedida alta afasta o Bruno Henrique do Beira-Rio, mas há o interesse do Inter em contratar esse jogador, até porque o Johnny deve sair aí na metade do ano. A qualquer momento a gente sabe que o Johnny vai dar adeusito para o Internacional. Então não tem muito o que fazer, né? O Inter também busca uma reposição para esse setor, afinal a dificuldade na Libertadores está aí, né? Está exposta nos adversários que o Inter pode pegar. Beleza? Aquele abraço. E a gente se vê, gente. Não vai embora sem deixar o like, sem te inscrever no canal e sem ativar as notificações. Fui!